Lucas 1, a partir do verso 5. O texto vai dizer assim para nós: quando Herodes era rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. Sua esposa Isabel também pertencia à linhagem sacerdotal de Arão. Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus e obedeciam cuidadosamente a todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Não tinham filhos, pois Isabel era estéril, e ambos já estavam bem velhos. Certo dia, Zacarias estava servindo diante de Deus no templo, pois seu sogro realizava o trabalho sacerdotal conforme a escala. Foi escolhido por sorteio, como era costume dos sacerdotes, para entrar no santuário do Senhor e queimar incenso. Enquanto o incenso era queimado, uma grande multidão orava do lado de fora. Então o anjo do Senhor lhe apareceu à direita do altar de incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou muito abalado e assustado. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, lhe dará um filho, e você o chamará João. Você terá grande satisfação e alegria, e muitos se alegrarão com o nascimento do menino, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Nunca tomará vinho nem outra bebida forte. Será cheio do Espírito Santo antes mesmo de nascer. Fará muitos israelitas voltarem ao Senhor, o seu Deus. Será um homem com o espírito e o poder de Elias, e preparará o povo para a vinda do Senhor. Fará o coração dos pais voltar para os seus filhos, e levará os rebeldes a aceitarem a sabedoria dos justos. Pai, essa é a tua palavra. Nós declaramos esse ambiente governado pela tua presença. Nós precisamos da ação do teu Espírito, que trará entendimento, que trará a verdade aos corações e transformação às nossas vidas. Nós te entregamos esse momento para que o Senhor ministre em nós, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Pela manhã nós falamos nesse primeiro tópico, na introdução e no primeiro tópico, aonde lá em Amós, também no capítulo 3, verso 7, vai dizer: certamente o soberano Senhor não faz coisa alguma sem antes revelar os seus planos aos seus servos, os profetas. E nós casamos esses dois textos mostrando em que quando Deus quer agir na igreja, no meio do seu povo, antes das execuções, ações, serviços, trabalhos, obras, Deus revela algo antes. Deus não é um Deus que vai mandar você fazer as coisas só por fazer. Tudo que nós fazemos, tudo que nós entregamos, como agimos, Deus se revela antes. Deus traz uma visão para depois trazer a missão. É assim na Bíblia, com a história de todos os homens e mulheres de Deus. Deus não manda você fazer algo sem que antes você receba um entendimento dele. Porque chamado, vocação, desenvolvimento de um trabalho na obra de Deus tem a ver com o coração de Deus, uma visão clara do coração perfeito do Senhor. E Paulo fala isso em Colossenses, que tudo que formos fazer, precisamos fazer de todo o nosso coração, não porque fazemos a homens, mas porque fazemos para o Senhor. Então, Deus nos trouxe um entendimento pela manhã, dizendo em que antes da ação precede a revelação. Então, revelação precede ação. Revelação precede movimento. Revelação precede serviço. E revelação, ou seja, a palavra, a visão de Deus, ela vai preceder as obras. Amém? Isso mostra para nós que o nosso Deus não é desorganizado. Nosso Deus não é um Deus que ele vai se atrapalhando no meio do caminho ou trazendo como se fosse um equívoco. Deus é um Deus que trabalha de um jeito assim, inesperado. É inesperado para mim e para você. Mas nas mãos dele, na visão dele, está tudo alinhado. Amém?
Está o Gênesis, está o Apocalipse. Ele é o início e ele é o fim. Ele é o alfa, o ômega. Ou seja, quando Deus começa, Deus termina. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Esse é o nosso Deus, é o Deus que nós servimos. Mas muitas vezes nós questionamos a Deus: Senhor, por que o Senhor não está falando comigo? Esse é o tema, me pegou essa semana. E eu estava meditando exatamente num momento com Deus: Senhor, eu tenho orado por algo, algumas coisas, eu não estou vendo o que está acontecendo. O Senhor está chateado comigo, o Senhor está brigado comigo, eu estou em pecado. O que eu estou fazendo que não está acontecendo isso, isso e isso? Me mostra, Senhor, me traz um entendimento claro da Tua visão para este tempo aqui, porque nós queremos acertar, amém? Você está vivendo aqui para acertar, glória a Deus, e nós também. E foi diante desse momento que Deus me traz esse entendimento. E foi interessante, porque eu falei pela manhã, eu estava meditando no sofá, já era uma hora mais avançada, e eu falando com Deus: Senhor, exatamente isso que eu acabei de te dizer. E Deus ministrou no coração do meu pai lá nos Estados Unidos. E ele falou assim: oi filho, tá tudo bem aí? Ele é mais cedo, né? Eu falei assim: pai, não costumo fazer isso não, mas olha que interessante, eu estava aqui agora meditando em algumas coisas e comecei a compartilhar com ele. E eu quero que você entenda que muitas vezes, talvez todas as vezes, isso precisa ser feito. Quando alguém compartilhar algo com você, nem sempre você precisa entregar uma resposta pronta, porque parece que você nem ouviu o problema da pessoa, você já tem um pacote pronto. E Deus não trabalha assim. Deus levantou homens como Daniel, José e outros que interpretavam visões e sonhos, que eles foram primeiro orar a Deus. Se Daniel foi orar e José foi buscar entendimento a Deus, imagina a gente, irmãos. Nós também temos que fazer isso. Então ele pegou esse recado e falou assim: meu filho, fique em paz, eu vou orar a Deus essa madrugada e eu vou trazer um recado de Deus, e Deus vai ministrar o seu coração. Eu falei assim: amém. Irmãos, era já 8, 9 da manhã, eu estava no meu devocional e meu celular toca, falei assim: meu filho, eu orei a Deus e Deus me trouxe um entendimento, e esse entendimento é isso, isso e isso. E uma das frases que meu pai disse é: agora você ficará em silêncio, porque Deus começará a falar e a agir na sua vida, nessa igreja, na sua casa e por onde vocês passarem. Irmãos, era o que eu não precisava, era o que eu tinha assim, de urgência dentro da vontade de Deus. Não era algo para me satisfazer, era algo que eu precisava viver. E existe um livro bastante antigo do John Piper que fala isso, ser moldurado por Deus. Essa moldura de Deus envolve isso, é nós abrirmos mão daquilo que nós queremos falar e fazer, e entrarmos nesse molde de Deus, entrarmos nessa proteção divina, entrarmos nesse conselho do alto. E diante dessa ministração, nós entendemos de Deus alguns pontos que eu queria pensar com você, com base nesse texto que lemos. Primeiro, precisamos entender que mesmo diante de um silêncio profético, que era o que acontecia naquela época, a divindade de Deus não pode ser abortada. E dentro dessa visão nós falamos algumas coisas a respeito disso. Deus pode ficar em silêncio? Pode. Deus é Deus. Mas é uma crise para nós, porque o mesmo escritor, o mesmo autor vai dizer que não diga que Deus está em silêncio se a sua Bíblia está fechada. Então a gente lê a Bíblia, a gente busca o entendimento, a gente pede para Deus revelar algo ao nosso coração, mas às vezes nós não conseguimos capturar isso. E está tudo bem, faz parte, porque Deus quer que a gente entre exatamente no andar dele, na voltagem dele. Podemos perceber e agirmos de acordo com o que nós entendemos, mas o Espírito Santo não traz confusão, amém? O Espírito Santo não traz esse entendimento equivocado, ele é pleno, ele é perfeito, ele trabalha nas nossas vidas de um jeito bom, agradável e perfeito, porque essa é a sua vontade. Então, tudo que envolve Deus não pode ser abortado. Deus é Deus supremo, mas às vezes no silêncio de Deus pode estar
com a intenção de revelar o nosso próprio coração. Falei também de que Deus pode ficar em silêncio só para nos mostrar para onde ou quem estamos correndo. Muitas vezes no silêncio de Deus, corremos para profetas, corremos para pastores, corremos para líderes, corremos para a mulher do coque, corremos para aquela que gira o manto, corremos para aquele e aquele outro, ou ligamos para alguém, e na verdade Deus está acessível a todos nós. A primeira pessoa, o primeiro ser que a igreja precisa buscar, não é profeta, pastor, não é líder, a primeira é o Espírito Santo de Deus. E porque buscamos o Espírito Santo de Deus, Deus pode direcionar. Olha, procure essa pessoa, olha, vá até ali, converse, abra seu coração. Ontem estávamos lá na casa de repouso, com tantos idosos, e ao final de tudo, uma idosa veio e procurou: pastor, eu preciso de um horário com o senhor, eu preciso abrir o meu coração, porque há tantas coisas aqui dentro que tem me incomodado há anos. Veja, foi o Espírito que trabalhou lá, no meio da palavra. Então, diante disso, Deus pode estar dirigindo ou reposicionando nossos olhos. Então, não reclame desse momento que Deus pode estar em silêncio com você. Ou você está entendendo isso? Também falamos que Deus pode estar em silêncio para percebermos se temos autocontrole ou não. Você já reparou? Deus, você está entendendo que Deus está em silêncio, você fica agitado, agitada, você corre, você vai fazendo, você vai acelerando, você fica numa ansiedade, e aí você atropela as coisas, e Deus está assim: olha, eu só estou mostrando como que está o seu coração, acelerado, você está descontrolado, está desgovernado, e Deus fica em silêncio para a gente: Senhor, me coloca no prumo, me coloca na direção, me coloca nesse lugar que é a tua vontade. Mas também falei, Deus pode ficar em silêncio para sermos moldados à sua vontade. E eu quero continuar o ponto 2. Precisamos ter em mente que a forma como fazemos as coisas para Deus pode não agradá-lo. Então, o que é o contexto? Nós temos o sacerdote Zacarias, junto com a sua esposa. Ela é estéril, Isabel era estéril. E havia um período naquele tempo, tanto de Zacarias e Isabel, como depois vem Jesus, e Maria, José, está tudo nesse contexto, de 400 anos de silêncio profético. Então você imagina as últimas palavras proféticas, 400 anos antes, vindo por Malaquias, e os últimos versículos, está sendo anunciado uma promessa de que viria alguém, no espírito e no poder de Elias, e esse seria exatamente João Batista. Então esse assunto corre, só que são 400 anos de espera, ou 400 anos em que ninguém mais se levanta. A Bíblia diz, no tempo de Samuel, em que as visões eram menos frequentes, e havia uma baderna na comunidade de Israel. Se não tinha visão, se as visões eram menos frequentes e tinha uma baderna, você imagina sem um profeta ser levantado durante 400 anos. A Bíblia diz em Juízes 21 que no período onde não tinha governo, só tinham juízes, o povo fazia o que bem entendia, e quando o povo faz o que bem entende, é uma tragédia anunciada. Então, diante desse contexto, nós temos agora uma família que tem esterilidade presente na casa, e agora Deus começa a fazer um movimento no céu, se manifestando na terra, e Zacarias vem dessa linhagem sacerdotal, desde lá Arão, de Abias, lá de trás, junto com Isabel, e agora a escala, ou serviço sacerdotal, estaria sendo executado por esse homem chamado Zacarias. A escala acontece e ele é sorteado. Tem certas coisas que você pergunta assim: como sou eu? Não é possível. Como eu fui escolhido? Tem tanta gente melhor que eu, tem tantas pessoas que são capazes, tem tantas pessoas que falam também, as pessoas ensinam de um jeito maravilhoso. Como que Deus me escolheu? E naquele dia, eu digo, pode ser
que Zacarias tenha pensado exatamente isso. Olha, mas por que eu? Eu vou realizar o serviço sacerdotal, mas eu vou lá, mas é o mesmo serviço que era feito lá da antiga aliança, lá de trás, lá do Antigo Testamento. Nesse serviço que era realizado, limpeza era feita diante do templo ou da sinagoga, daquele ambiente religioso. Os livros eram lidos, ofertas recolhidas, instruções eram dadas. Então Zacarias está sendo habilitado ou escolhido naquele dia para realizar esse tipo de serviço. E ele chega lá para mais um ambiente, momento sacerdotal. Só que foi naquele dia, após um período de 400 anos de silêncio, que Zacarias não está percebendo que aparece um anjo. Eu queria que você pensasse comigo numa pessoa distraída. Você já tomou susto? É horrível. Você está andando, de repente a pessoa fala assim, já viu como é que é isso? A pessoa cai no chão, ela chora, ela fica nervosa com você. Tem alguns maridos que fazem isso com as suas esposas, né? Cuidado com isso. Pode estar uma panela na mão, uma frigideira, né? Uma faca, cuidado. Muitas vezes nós somos surpreendidos por um susto. Nessa hora a mulherada já dá a cotovelada, né? Só que Zacarias, irmãos, parece que ele está desse jeito, meio desligadão. Parece que Zacarias não é mais aquele Zacarias do começo da caminhada com Deus, aquele sacerdote que começou ali com fogo no coração, com fogo na mente, cheio de Deus. Parece que Zacarias está fazendo um serviço meio que natural, assim, estou indo lá, vou fazer esse serviço, e naquele dia aparece um anjo. Deixa eu falar uma coisa aqui, eu nunca vi demônio, também nunca vi anjo, mas tem gente que vê anjo. Irmãos, quando alguém vem e fala assim, pastor, eu vi um anjo do seu lado, irmãos, eu entro, glória a Deus, irmão. Não está vendo demônio, glória a Deus. O negócio é anjo, porque anjos são ministradores de fogo de Deus, amém, irmãos? São mensageiros de Deus, amém? Deus habita e Deus envia os seus mensageiros para proteger o seu povo, glória a Deus por isso. E eu fico imaginando no coração de Zacarias, meio desligadão, e aí chega Zacarias naquele lugar, lá fazendo, estou aqui fazendo, de repente aparece o Gabriel. Irmãos, imagina o Gabriel aparecendo, com aquela roupa reluzente, e Gabriel chega, e o texto diz que ele ficou abalado. Ele ficou tão abalado que o próprio anjo diz assim, olha, não temas, Zacarias, sou eu, Gabriel, que está sempre na presença do Senhor, você será pai. Olha só, irmãos, você será pai, Isabel será mãe, e vai nascer um menino que vai se chamar João. Esse menino vai ser nazireu, não vai tomar bebida fermentada. Esse menino será grande aos olhos do Senhor, e a missão dele é converter pais aos filhos e filhos aos pais. Meus irmãos, esse casal estava orando muito tempo para eles serem pais. Há um silêncio profético de 400 anos. Sabe qual é a resposta do coração de Zacarias? Eu não acredito nisso. Eu não creio nisso. Isso é impossível. Eu não consigo crer nisso porque eu sou velho, minha mulher é estéril. E o anjo diz, porque você não creu, porque você foi incrédulo, você vai ficar mudo. Por isso que esse ponto precisa mexer no nosso coração. Fazemos as coisas para Deus, muitas vezes pode não agradá-lo. Por quê? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Zacarias, ao ter que revelar fé, revela incredulidade diante de um revelar, diante de uma ação de Deus enviando um anjo, diante de uma revelação, ou seja, diante de uma clareza, de uma visão que estava no coração de Deus, sai pela sua boca, o anjo recebe, o anjo desce no ambiente religioso, no ambiente sagrado, fazendo coisas sagradas, o ambiente governado que deveria ser pela glória e a presença de Deus. Naquele lugar tem um sacerdote que a sua linhagem também é de Deus, mas naquele ambiente o sacerdote que precisava crer, não creu. Eu deixo te falar uma coisa, tem muita gente, muitas pessoas, inclusive cristãos principalmente, que não estão recebendo as bênçãos de Deus, porque estão duvidando do Deus das bênçãos, ou o Deus que concede bênçãos, ou o Deus que oferta as bênçãos, de um Deus que derrama graça sobre o seu povo, de um Deus que já fez, um Deus que faz, e um Deus que ainda fará. Questionamos Deus, duvidamos de Deus, e ficamos ainda usando em alguns momentos até teologias contra o próprio Deus.
Não recebemos porque pedimos mal, não recebemos porque não somos gratos, não recebemos porque não temos o dever e a cobrança em nós. E, Senhor, nós te honramos, nós te desejamos, nós te respeitamos, nós temos temor ao teu nome, como diz o profeta Isaías. Se fazemos algo, fazemos porque somos santos e nossas obras são santificadas em ti e por ti. É por isso que Deus não aceita. Deus até ouve orações, mas tem orações que Deus não responde. Tem orações que Deus vai ouvir todas as orações. Agora, a questão da resposta é só com Deus. Você está mal e você não perdoa o seu irmão, ou você não perdoa um parente, suas orações estão bloqueadas. Não toca nem o céu. Ah, pastor, mas isso aí é impossível. Não, é possível, porque é palavra. Deus quer que você viva livre nele, para você receber essas bênçãos que vêm do coração de Deus. Olha, quando eu olho para a palavra de Deus, eu percebo sobre essa questão das obras, de que muitas vezes fazemos e Deus não se agrada. Olha que interessante, a igreja, lá em Apocalipse 2, 2-4, nos mostra a igreja aos Efésios, a igreja de Éfeso. Essa igreja, ela vai receber alguns elogios. Olha só o trabalho dessa igreja. Jesus está dizendo isso. Eu vi seu trabalho árduo e sua perseverança, e sei que não tolera os perversos. Isso é elogio, sim ou não? Diga sim. É elogio. Examinou as pretensões que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. Contudo, esse contudo aqui trava. Então Deus, na pessoa de Cristo, está elogiando a igreja de Éfeso. Deus está na pessoa de Cristo dizendo assim: olha, vocês foram perseverantes, vocês foram defensores do Evangelho, vocês pregaram o meu nome, vocês honraram o meu nome, porém, tenho contra ti que abandonastes o primeiro amor. E é isso aqui, irmãos, que muitas vezes nós não entendemos do coração de Deus quando Ele está em silêncio conosco. Porque na verdade Deus até elogia nossas ações, como elogiou a igreja. Deus também no mesmo tópico vai exortar a igreja. E ao mesmo tempo Deus vai trazer o quê? Um remédio. Eu estou elogiando, mas eu também tenho uma exortação. Vocês abandonaram o primeiro amor. E qual é o remédio? Vocês precisam se arrepender. Então é um remédio. É um remédio para nós. Então, antes de você pensar em 25, você precisa resolver algumas coisas ainda esse ano. Deus está te exortando, Deus está te chamando, Deus está te alinhando, Deus está colocando você na rota dele. E talvez o que você diga, Deus está em silêncio há um bom tempo, seja tudo isso que eu estou te dizendo, para falar que você fez boas obras, mas não basta. Você precisa agradá-lo. E nesse agradar a Deus é outro nível. Porque você está revelando fé. E aí sim, quando temos fé em Deus, nós falamos o que cremos. Aleluia. Paulo diz: cri, por isso falei. Pensou em uma pessoa incrédula, não crê em nada, não consegue verbalizar uma coisa positiva, algo de transformação, vê um caso desconfigurado, você imagina uma pessoa que se diz filho de Deus, como incrédulo dentro da casa de Deus, chega uma pessoa improvável, uma pessoa toda desconfigurada, assim, esse aí tem que ir para a vala, esse tem que enterrar, esse nasceu na fila, entrou na fila 20 vezes do pecado. As pessoas vão olhando como se elas fossem um objeto, ou não tem mais oportunidade de transformação. Agora, pensa uma pessoa de fé. Eu olho para essa pessoa e eu vejo uma pessoa transformada pelo poder de Deus. Eu vejo essa pessoa como um agente de transformação. A pessoa não sabe nem falar direito, mas vem alguém e fala assim: olha, eu vejo você como um anunciador das boas novas, um pregador de Deus, eu vejo você como intercessor, eu vejo você como um missionário, eu vejo você como um pai amável, eu vejo você como uma mãe cheia do Espírito Santo de Deus. Você é capaz, você pode, você vai ultrapassar os limites, você vai chegar do outro lado. Essa pessoa dá um salto: pastor, eu vou vivenciar isso. Você recebe isso nessa noite? Ah, pastor, não sei falar direito. Beleza, mas Deus é a palavra. Ah, pastor, não sei agir. Deus é a ação perfeita.
Ah, pastor, eu não sei atender, eu não sei visitar. Não precisa saber, é só chegar lá, dar um abraço, dar um beijo, fazer uma oração. Esse negócio você vai crescendo com Deus. Entenda que o silêncio de Deus é uma forma dele nos alinhar novamente ao coração dele. O seu silêncio faz parte de uma pedagogia. Então Deus falou no meu coração: meu filho, o meu silêncio é pedagógico, como os milagres eram pedagógicos. Os ensinamentos de Jesus, quando ele andava nas aldeias, eles eram pedagógicos, instruindo-os. E sabe, João Batista, ele viveu no deserto 30 anos. João Batista, ele andou em desertos durante 30 anos. E eu fui ler isso, eu fiquei assim impressionado com a dinâmica do Espírito sobre o tempo. Porque, irmãos, tem muita gente de igreja vivenciando muitos anos na casa de Deus e não está fazendo muitas coisas que estão no coração de Deus. Agora, olha isso aqui. Durante 30 anos, João Batista ficou andando pelo deserto. Após todo esse período de treinamento, ele chegou e vivenciou o impacto na Judéia. Deus não precisou de muito tempo na vida de João Batista. E foi durante menos de um ano. Diga assim comigo, menos de um ano. Durante 30 anos no deserto. E depois desses 30 anos, João Batista chega de uma profecia antes do período do silêncio profético, declarado por Malaquias. João Batista entra na Judéia. João Batista começa o impacto e em menos de um ano ele cumpre a sua missão. Ou seja, Deus não precisa de muito tempo. Deus só precisa de um coração rendido à sua voz. Diga assim comigo, Deus, mas fala igual crente, vamos lá, diga, Deus não precisa de muito tempo. Deus só precisa de um coração rendido à sua voz. E é por isso que João Batista vai ser a voz do que clama no deserto. O João Batista, ele surge, e em menos de um ano ele é decapitado. Sua cabeça está em cima de uma bandeja. A filha de Herodes pede a cabeça de João Batista. E a grande questão é, por que só um ano? Porque foi esse tempo que Deus estabeleceu, aonde eles vêm dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem tu és? Tu és profeta? Tu és Elias? Não. Tu és o profeta? Não. Veja, ele era profeta, se não sou profeta. Tu és o Elias? Não, não sou Elias. Tu és Isaías? Não sou Isaías. Quem é você? Eu só sou a voz. É essa verdade que nós temos que entender, de que quando nós vamos agradar a Deus, agradamos por aquilo que Ele nos chamou para realizarmos. Quem nós somos como igreja? Somos a voz de Deus. Quem nós somos como igreja? Testemunhas fiéis. Quem nós somos como igreja? Um povo santo, um povo separado, um povo que ora, um povo que jejua, um povo que declara a palavra, um povo que vai para os vales de ossos secos, um povo que entra nas aldeias, um povo que anuncia o evangelho, um povo que anuncia as boas novas, um povo que aonde chega, declara a transformação do poder naquele lugar. E sabe, nós podemos vencer isso mais ainda esse ano e mais ano que vem, até a volta de Jesus. E eu creio que Deus está separando muitos aqui nesses dias, em que nós viveremos isso. Nós teremos os precursores da segunda vinda, ou da volta de Jesus Cristo nesses dias. Há pessoas que brigam com Deus, dão as costas para Deus, porque entenderam que Deus ficou em silêncio. Há pessoas que pensam que Deus não está ouvindo, mas na verdade, Ele apenas optou em não responder agora. Deixa eu falar isso aqui de novo. Tem gente que está pensando que Deus não está ouvindo. Ele está ouvindo. Deus só não está, na verdade, querendo te responder agora. Senhor, eu estou aqui preso. Eu já revelei o sonho para aqueles dois lá. Já se passaram 2 anos. O padeiro morre, o copeiro sobe. Senhor, o que está acontecendo? Eu estou aqui há 2 anos, depois de interpretar os sonhos. O Senhor esqueceu de mim. Deus estava ouvindo. Mas também Deus estava usando do momento certo.
Ah, mas está Elias. Elias está no Monte Carmelo, brigando lá com todo aquele povo, contra aqueles profetas de Baal e Azerá, só ele e Deus. E aí Elias chega e fala assim: olha, só sobrou eu. Aí Obadias diz: não sobrou só você não, Deus escondeu 7.000. Tem gente pensando que está batalhando sozinho, sozinha, e na verdade tem um exército de anjos ao teu redor. Lembra de Eliseu? Está o servo de Eliseu olhando: profeta, é muita gente que está vindo aqui contra a nossa tendinha. Olha, é muito grande o exército. Aí Eliseu fala assim: Senhor, abra os olhos do teu servo para que ele possa enxergar. Você pode orar assim: Senhor, abre os meus ouvidos para compreender a tua voz. Senhor, abre os meus olhos para compreender a tua visão, me dá entendimento, Senhor. E aquele servo, quando tem os olhos espirituais abertos, ele começa a enxergar por detrás daquele exército inimigo contra o povo de Deus, aquele cortejo, aqueles anjos, querubins, serafins. Irmãos, eu penso que Deus desceu o céu naquele lugar, carruagem de fogo, e agora ele começou a ver quem era mesmo todo-poderoso. Deixa eu falar uma coisa: naquele dia mau, naquele momento difícil, entenda que Deus enviou os seus anjos, Deus está com você lá, o próprio Deus pode descer lá e dizer assim: chega, esse é o fim, eu estou operando na sua vida. Deus não se esqueceu da gente. Prova disso é o que está em João capítulo 11, 41, 42. Tiraram, pois, a pedra de onde o morto jazia, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me haveres ouvido. Sempre me ouves. Deus sempre vai ouvir. Mas entenda uma coisa: o tempo da resposta é dele. Se Deus derramasse respostas no teu tempo, no nosso tempo, muitas vezes nós arrebentaríamos com a nossa vida e a nossa casa e a nossa igreja e os povos. Se Deus desse para nós o que pedimos no nosso tempo, irmãos, seria um desespero, porque Deus é o dono do tempo, Ele é atemporal. Deus está no tempo, mas Deus está fora do tempo. Esse é o nosso Deus, que enxerga toda a eternidade de fora. Esse é o tamanho do nosso Deus. E é por isso que a gente não consegue entender muitas vezes, porque esse choque aqui é onde Jesus está dizendo assim: Pai, graças te dou, porque o Senhor sempre me ouve. E quando você fala com Deus, como Davi no Salmo 22, Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Um salmo messiânico, que isso está apontando para Cristo na cruz, e Jesus está lá e diz: Pai, por que me abandonaste? E Deus não está respondendo o filho. Porque Deus não responde o filho? Porque aquele momento somente Cristo poderia passar. A Bíblia diz que Deus é luz e não há nele trevas. Então, quando Jesus vai à cruz, o Pai não poderia estar com ele, linkado naquele, porque Jesus vai trazer sobre ele todos os pecados, as sujeiras e as doenças da humanidade. Mas talvez alguém possa dizer: mas o pai o abandonou, o pai o desprezou, o pai deixou ele. O pai estava vendo, o pai estava ouvindo, e o pai sabia de tudo. Tanto que ao terceiro dia, não foi alguém que abriu aquele túmulo, simplesmente Deus abriu o túmulo de dentro para fora e disse: filho, agora você é ressuscitado, você está vivo, o meu filho vive, e nós podemos celebrar esse Deus que está vivo dentro dos nossos corações. Aleluia! Esse é o nosso Deus. Talvez você tenha entrado aqui e até pensou: mas vai ser mais um culto, mas vai ser mais um momento, mas vai ser mais uma consagração, aí eu vou pegar o valor que está no bolso, que já é o óbvio, e vou colocar lá. Mas Zacarias, se pensou isso, teve uma surpresa. Foi naquele dia que o anjo desceu. Sabe, irmãos, eu tenho orado para Deus se manifestar em todos os cultos. Pastor, mas tem culto que vai ser só arroz e feijão, e tem culto que vai ser uma picanha. Não importa. Eu quero o melhor de Deus. Eu quero Deus. E se Ele falar para nós que vai ser
É isso aqui? Glória a Deus. Mas se Deus falar assim, não, hoje eu vou derramar algo a mais, glória a Deus também. Quantos estão entendendo? Dá uma glória a Deus aí, amém? Eu, meditando nesse texto, eu lembrei de uma irmã que trouxe aqui um testemunho, e falou assim, pastor, quando a gente encontra pessoas na casa de Deus com o coração alinhado com o Pai. Essa irmã chegou num culto, e ela, ao chegar aqui dentro, ela estava totalmente destruída por dentro, totalmente. E quando ela desceu as escadas ali, ela ficou pensando, meu Deus, eu vou para um culto, eu não queria nem estar aqui, do tamanho da dor, do sofrimento, aquilo que está me causando aqui dentro. Mas tinha uma pessoa na recepção, tinha uma pessoa que representava Cristo, e quando essa pessoa desceu as escadas, ela disse que os braços já estavam abertos, antes dela passar pela porta. Talvez aquela irmã, ao pensar tudo aquilo, disse assim, eu vou chegar lá, ninguém vai me notar, ninguém vai nem saber o meu nome. Irmãos, antes dela passar pela porta, já tinha uma agente de transformação, de cura, de libertação. Não era uma recepcionista, não. Era uma filha de Deus, olhando para os olhos dessa pessoa que estava chegando aqui pela primeira vez. E quando ela desceu aquelas escadas, ela disse, pastor, eu desci a escada, os degraus daquele jeito, mas quando aquela irmã me abraçou e me viu, eu já estava subindo as escadas para a presença do Senhor. É isso que acontece no meio do povo de Deus, amados. É isso. É quando alguém chega aqui, e alguém está de plantão, de serviço, trabalhando, louvando, adorando. Você viu aqui Adri falando aqui no início, essa ministração no início, e muitas vezes nós estamos já preocupados no que vamos pedir quando chegamos aqui dentro, e por isso nós temos tanta dificuldade em falarmos palavras de gratidão a Deus. Mas o Lázaro só ressuscitou quando o Filho de Deus, Jesus Cristo, disse, Pai, graças te dou. Então tem ressurreição para acontecer, mas o que antecede a ressurreição é um espírito de gratidão, e não de murmuração. Tem muita gente, tem pessoas hoje, na casa de Deus, que só murmuram, reclamam, e Deus diz assim, você vai com esse coração para outro ano? Eu te chamei para você fazer isso, eu te vocacionei, eu te escolhi, e eu morri por você, e você quer escolher o que você quer fazer? Não, nós temos que olhar para Deus e dizer, Senhor, o que o Senhor mandar eu fazer, eu vou fazer. O Senhor vai ficar em silêncio comigo, eu não vou deixar o Senhor. É como Davi, o adorador, enquanto uma coisa eu pedi ao Senhor, que eu nunca saia da tua presença, mas ele continua, Senhor, que o teu Espírito nunca se aparte de mim. Terceiro, precisamos crer que no período do silêncio, Deus está preparando os detalhes. Olha o verso 11. Então o anjo do Senhor lhe apareceu à direita do altar. À direita do quê? Do altar de incenso. Olha o poder aqui que tem no altar de Deus. Quem está construindo altares, Deus se manifesta. Era à direita do altar. Deus está levantando altares. Mas o povo de Deus está em alinhamento com Ele, porque quando nós construímos um altar de adoração, tem a ver com o coração de Deus. É você falar assim, olha, a minha adoração não tem a ver com o meu coração, a minha adoração tem a ver com o coração de Deus. É o pagamento da dívida que Deus me ofertou, é a vida de Deus, é o amor de Deus, é a graça de Deus. Não tem a ver com a gente não sabe fazer isso, mas quando você se prostra, como Maria, e derrama aquele nardo puro em Deus, em Cristo, ela estava dizendo assim, olha Senhor, o Senhor é merecedor, o Senhor é o amor, o Senhor é a graça, o Senhor me abençoa, o Senhor merece toda a honra e toda a glória, é o Senhor. Então ela não está interessada nas mãos de Cristo, ela está olhando para o Senhor e derramando sobre Ele todo aquele nardo, porque o objetivo nos olhos de Maria era ser uma adoradora, com espírito de gratidão à pessoa de Jesus. Se Ele tenha feito muito ou pouco, não importava. O que importava é que Jesus ia chegar, e ela já estava preparada para entregar o melhor para o único, o melhor
para o único. Então, o anjo apareceu à direita do altar. Ao vê-lo, Zacarias ficou muito abalado e assustado. E aqui, no finalzinho, ele vai dizer tudo aquilo que eu te falei, dos detalhes. O nome dele será João. Ele vai ter uma missão. A missão dele é converter os pais aos filhos e os filhos aos pais. Ele será grande aos olhos do Senhor. Ele não vai tomar bebida fermentada, vinho, porque ele será um nazireu. O nazireu significa separado por Deus para uma obra específica. Você tem isso em Sansão e tantos outros, Samuel. E você tem alguém que é separado por Deus para chegar em um lugar e dizer assim: olha, Deus mandou dizer exatamente isso aqui. Não tem a ver comigo, mas tem a ver com aquele que virá depois de mim. Eu não sou digno de tirar as sandálias dele, porque é ele que vai resolver. Mas você, Elias, você é um profeta. Não, eu não sou. Na verdade, a igreja de João Batista hoje, ela estaria reduzindo de tamanho, de membresia, porque João Batista estava apontando exatamente para onde que os discípulos deveriam ir. E Deus derrama os detalhes. Deus é um Deus de detalhes. Após um período de 400 anos, Deus vai enviar esse anjo com um recado. Deus não deixou de ser Deus nesse período do silêncio profético. Deus estava apenas trabalhando, moldando, modelando, para colocar todo esse contexto dentro daquele prumo, da visão de Deus, porque quando Deus começa a trabalhar, quando Deus começa a desenvolver, quando Deus começa a alinhar, um movimento vai começar a surgir. As pessoas na terra que estão em sintonia com Deus, elas estão alinhadas com o Senhor, e esse movimento que estamos agindo aqui, tem a ver com o movimento que Deus já preparou em seu coração. Irmãos queridos, aqui hoje, nós precisamos alinhar os nossos olhos, nosso coração, nossas emoções ao coração, as emoções e a visão de Deus, para que a gente não leve pessoas, ou a gente não caia em um abismo. Deus quer que a igreja ande olhando para Ele. É a nuvem, é Ele, é o fogo, é Ele, é a glória, é Ele, é a honra, é Ele, é o poder, é Ele. Todo poder e majestade tem a ver com Ele, e quando nós o honramos, quando nós o adoramos, Deus intervém, como aconteceu lá em Atos 16, Deus desceu naquela prisão de Paulo e Silas, e tremeu aquele lugar, irmãos. Então não tem circunstâncias que podem te aprisionar no meio da adoração. Deus quebra o jugo, Deus vai destroçando as cadeias, os cadeados vão sendo rompidos, o agir de Deus vem. Detalhes: não tenha medo, encorajamento. Detalhes: Zacarias será pai, Isabel será mãe, vai ser um menino. Olha os detalhes. O nome dele será João. Deus entrega o nome do milagre. Você já viu isso? Nome do milagre. Quem aqui está orando por um milagre especificamente? Levanta a mão assim, só um. Você está entendendo? A gente ora a Deus colocando o nome do milagre. Agora você imagina Deus descendo e falando assim: João, o nome do milagre é esse aqui. Aí o João diz assim: eu não creio. Quando Deus detalhou para Zacarias, o pai, que era Zacarias, não creu. Uma das minhas orações a Deus é que Deus coloque detalhes da sua visão na cabeça dos membros da igreja. Não é só aqui não, irmãos, porque aqui pode ser só um, o líder, o pastor, ou a pastora, ou os pastores. Mas quando Deus começa a gerar, Ele gera em unidade. Ele gera aqui, Ele gera lá, Ele gera lá. Teve uma vez que a gente fez um trabalho aqui com a liderança, e nós começamos a escrever, oramos, Espírito Santo gera em nós as palavras que estão no teu coração. Deus começou a gerar. Quando a gente foi escrevendo o que o Espírito tinha gerado, várias palavras, as mesmas palavras estavam sendo escritas. Quando Deus gera, irmãos, o mesmo Espírito agindo nas vidas, isso ganha força, isso ganha unidade, isso é um trabalhar tão mais poderoso. E foi isso que aconteceu. Deus usou os seus profetas, e agora está se cumprindo. E Ele diz: desde o nascimento será cheio do Espírito Santo. Deus entrega a missão e diz:
ainda virá na unção do profeta Elias, se cumprindo o que Malaquias disse. Você pode pesquisar e ler em qualquer livro da face da terra, você não vai achar um igual à Bíblia. Sabe por quê? Porque primeiro, é a palavra de Deus. Segundo, todas as palavras do Antigo Testamento se cumpriram, e outras vão se cumprir. Isso, categoricamente, nada sai da vírgula. Tudo aconteceu e tudo vai acontecer. Acha um livro que você vê profecias de 2, 3 mil anos atrás se cumprindo, exatamente como está escrito. Você não vai achar, sabe por quê? Porque a Bíblia não somente é a palavra de Deus, mas a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo aos homens, a mais de 40 pessoas, e essas pessoas, muitas delas não se conheciam, mas eles escreveram conforme a ordem do Espírito Santo de Deus, e por isso que a Bíblia hoje é o livro mais vendido da humanidade, é o livro mais perseguido da humanidade, mas enquanto é o livro mais vendido e mais perseguido, mais pessoas estão comprando, mais pessoas estão lendo, e eu estou vendo pessoas hoje novas convertidas ao Senhor, meditando na palavra, Deus trazendo uma visão, e elas estão tomando atitudes com base na palavra de Deus. Essa semana eu atendi um jovem que estava em crise, ele tem uma empresa, e ele falou assim, ele chegou no meu gabinete desesperado. Ele, pastor, eu não aguento mais. Eu estou desesperado. Eu entendi minha vida com Jesus, mas as coisas simplesmente, olha, está dando assim, não está funcionando mais, pastor. E eu estou dizendo para Deus que agora, eu falei assim, Senhor, eu preciso de uma intervenção. Senhor, eu falei assim, pode parar. Você lembra que eu disse para você, quando você tomou uma atitude com Cristo, que ou você passava pelo processo do Espírito, ou você entrava na frente de Deus. Eu lembro disso. Então você precisa perguntar para o Espírito Santo, se o que ele já disse, você não está obedecendo. Ele abaixou a cabeça e falou assim, é verdade. E eu falei assim, vamos orar a Deus aqui? Vamos. E começamos a orar. E olha que interessante, nesse momento da oração, eu falei assim, Senhor Jesus, o teu filho não quer mais vivenciar isso aqui, e o Senhor sabe o que é, mas eu peço que o Senhor derrame sobre ele todas as orientações, os próximos passos, no teu tempo, Senhor. Irmãos, ele saiu daqui assim, meu Deus, ele saiu outro, foi uma bênção. E quando ele chegou em casa à noite, antes dele deitar, ele se ajoelhou na cama dele, na beira da cama, e falou assim, Senhor, eu estou fazendo exatamente aquilo que eu alinhei lá naquele gabinete contigo, de novo aqui na minha casa. E eu estou dizendo para o Senhor está tomando o governo da minha vida de novo, da minha casa, da empresa, o que o Senhor quiser fazer, faça, e eu vou ler, e eu vou entender, eu vou viver isso no Senhor. Irmãos, ele dormiu igual um passarinho. Quando foi 8h30 da manhã, o telefone dele toca. Era um grande empresário que está voltando para Curitiba, assim, meu filho, eu estou retornando para Curitiba, e faziam 20 anos que esses dois não se falavam, e eu estou agora, tenho um projeto em Curitiba, e me veio o seu nome, e o seu nome agora, eu estou entendendo, porque é a sua especialidade, você ainda trabalha com isso, você ainda desenvolve isso. Eu falei assim, rapaz, eu estudei isso, eu me preparei para isso, e eu estou entendendo agora. E ele não conseguia falar no telefone, ele falou assim, olha, eu vou te ligar depois, e aí ele desliga o telefone, ele começa a chorar. Antes de ligar para esse empresário, ele me liga. Ele falou assim, pastor, eu falei assim, para de chorar, controle suas emoções. Ele só não sabe o que está acontecendo. Eu falei assim, eu acho que eu já sei. Deus te respondeu? Respondeu, pastor. Pastor, 8h30 da manhã, uma pessoa me liga e fala isso. Pastor, foi ontem. Eu falei assim, sabe por quê? Porque você está pensando que foi acelerado. Não foi acelerado. Você só entrou na vontade, no tempo de Deus. Irmãos, quando nós entendemos isso, a gente percebe que esse anjo traz o recado. E esse anjo fala. Eu estou na presença de Deus, e eu estou trazendo detalhadamente, Zacarias. Detalhadamente. Você tem ouvido detalhadamente as instruções de Deus?
Será que nós estamos tão envolvidos com Deus que a gente quer os detalhes? Pastor David Yang Shu diz que orava para ganhar uma bicicleta. E alguém criticou ele. Ele falou assim: olha, o meu Deus é um Deus de detalhes. Ele começou a falar a marca da bicicleta. Ele começou a dizer o tamanho da bicicleta. Ele começou a falar a cor da bicicleta. Ele foi falando detalhadamente para o Deus que é um pai. E de repente, passa-se algumas semanas, aparece a bicicleta, isso está em livro, exatamente como ele falou para Deus. Mas pastor, então eu vou pedir uma BMW. Você não entendeu nada. Eu vou pedir uma mansão logo. A mansão do Michael Jordan. Não entendeu nada. Aquela bicicleta era para ser usada no reino. O meu pai teve mais de 10 bicicletas. Dessas 10, 9 roubadas dentro da boca de favela. E cada uma que era roubada, o pai dizia: Senhor, o Senhor sabe que eu não tenho carro, eu prego na favela, eu levo os meus filhos para a escola, eu preciso de uma bicicleta barra forte. E ele colocava aquele banco, até hoje me incomoda, porque tinha ali o escudo do Flamengo. E eu sentava ali com a minha irmã, e meu pai vai assim: segura, vamos embora. E fazia aquela viagem de segunda a sexta-feira. Meu pai já me levou para o hospital, eu como criança, para o hospital de bicicleta. Então a bicicleta não era para ele mostrar: olha aqui a minha bicicleta. Não, a bicicleta tinha propósito. Ele testemunharia dos detalhes de Deus quando um filho de Deus ora alinhado com o coração de Deus. Agora olha a crise, irmãos. Zacarias está orando com Isabel, Deus dá uma resposta, mas ele não crê nos detalhes. Amados, quem está me ouvindo, Deus está trazendo detalhes para a igreja Alameda em santa felicidade, aleluia. E dentro desses detalhes, se nós entrarmos neles, se nós nos alinharmos com esses detalhes de Deus, você imagina o que Deus pode fazer com a gente ano que vem, ainda esse ano, o que Deus poderá desenvolver numa igreja que ama ouvir os detalhes de Deus. É algo muito maior, muito mais poderoso. Mas a incredulidade tomou conta do coração de Zacarias, ele fica mudo. Ele diz: não vou crer nisso. E aí o anjo fala assim: então você vai ficar mudo até o menino nascer. E a história discorre, porque Zacarias sai daquele lugar, ele está mudo, a barriga, Isabel fica 5 meses, recolhida, protegendo, e depois desse período, tem aquele encontro com Maria. Mas dentro dessa visão, eu percebo que no momento em que a barriga está crescendo, Zacarias está mudo. E sabe qual é a consequência da incredulidade? Uma pessoa ficar muda espiritualmente. Crentes, mudos, porque são incrédulos à ação do Espírito. E aí, Zacarias está mudo, e a barriga está crescendo. E eu fico imaginando dentro dele: Isabel, meu amor, linda, maravilhosa, não pode falar, irmãos, está mudo. Eu penso, irmãos, sabe qual é a coisa mais difícil para um casamento? Mais frustrante? É quando você faz assim, marido, vamos entender, as esposas também, porque isso acontece com os dois lados. É quando o marido diz: está tudo bem? Dela. A mulher diz para o marido: você está com alguma coisa? Irmãos, o silêncio é uma faca que vai entrando, não é verdade? É horrível isso. Você manda o zap, a pessoa leu, ticou lá o azulzinho, e ela não responde, é horroroso. É difícil uma coisa dessa, mas a gente faz isso. Esse silêncio, irmãos, eu penso que foi algo tão difícil para Isabel. Mas eu penso também que isso foi difícil para quem? Para João Batista, amados. Naquele tempo de silêncio, causado por uma incredulidade, João Batista não recebeu nenhuma palavra durante 9 meses do pai. Durante 9 meses, só a mãe falava, só a mãe declarava. Então aqui eu tenho um recado para os casais: pastor, meu marido não é crente, ou a minha esposa não é crente, eu estou fiel a Deus, continue, minha irmã. O que o marido ou o pai não está falando, ou o que a mãe e essa serva não está falando, essa pessoa ainda que não é serva de Deus está falando,
creia que cada palavra que você diz para o teu ventre, ou para aquele bebê que vai nascer, ou para aquela criança que será gerada uma hora, independentemente do ventre, entenda que são palavras do céu, são palavras benditas, são palavras do reino e da obra do Senhor. Então, por mais que você não tenha o seu parceiro, a sua parceira aqui, continue falando e fale até no lugar dele. O papai te ama. O papai te respeita. O papai, eu penso, irmãos, que Isabel era uma mulher de oração. Isabel estava dizendo certamente naqueles dias que Zacarias talvez estivesse orando em silêncio, porque não podia falar. Mas aqueles dias, Isabel talvez disse: Senhor, esse menino será exatamente aquele que o Senhor escreveu lá em Malaquias. Esse menino vai se chamar João. Esse menino vai ter uma voz profética. Esse menino vai vivenciar os projetos de Deus. Esse menino vai ser o precursor de Jesus. Isabel sabia, era uma mulher que conhecia a história. Certamente, irmãos, quando nós nos alinhamos com o coração de Deus, o que sairá da nossa boca é a palavra, porque cremos nessa palavra. Nada vai mudar se a gente continuar amaldiçoando e criticando, mas pode escrever que em pouco tempo, poucos momentos depois que Isabel estava declarando, Deus intervém naquela casa exatamente como ele tinha dito. Vamos dar um nome para o bebê. Zacarias fala: quero a tábua. Falou não, né? Eu quero uma tabuinha, uma tábua pequena. Então, vamos dar o nome dele de Zacarias. Então pega a tábua e escreva João. Quando eles leram o nome João, poucos minutos depois, a língua dele destravou. Sabe qual é o nome disso? Aprendizado. Eu não vou errar no mesmo lugar, nem que a vaca tussa. Não vou errar. Zacarias já estava se preparando para, no momento que o bebê nascer, a língua dele destravar, que os detalhes foram declarados. Eu vou entrar, eu vou aprender essa lição, e eu não vou deixar isso que aconteceu comigo acontecer de novo. Alguém está comigo aqui, amém? Então os ensinamentos que aconteceram com você, de erros em 2024, você não precisa copiar e colar em 25, aleluia, porque você aprendeu, você foi um aluno exemplar, mesmo que tenha dado dor, tristeza, mesmo que você teve que enfrentar um monte de coisa. Em 25, nos próximos dias, você vai dizer: pega a tábua, eu vou escrever, vai ser isso aqui, porque ele disse, ele declarou, esse é o nome do meu milagre, é João. É João. Então a língua destrava. Em último lugar, não podemos alimentar em nosso coração o silêncio de Deus como um castigo, mas uma oportunidade de nos levar para o próximo nível. Zacarias estava mudo. Agora olha o verso 57 em diante. Chegando o tempo de nascer o bebê, Isabel deu à luz um filho. Vizinhos e parentes se alegraram ao tomar conhecimento de que o Senhor havia sido tão misericordioso com ela. Verso 63. Ele pediu que lhe desse uma tabuinha, e para a surpresa de todos escreveu: seu nome é João. No mesmo instante, Zacarias voltou a falar e começou a louvar a Deus. Falar e louvar. Testemunho de alguém que foi transformado por Deus. Falar e louvar. Alguém que venceu a incredulidade pelo poder do Espírito. Declarar a palavra e louvar a Deus. Adorar o seu Deus. Mas, no versículo 76, e você, meu filhinho. Agora, sabe quem está dizendo isso aqui? É Zacarias. Será chamado profeta do Altíssimo, pois preparará o caminho para o Senhor. Aquilo que eu penso que é castigo, não posso alimentar isso, mas eu posso alimentar que Deus está me dando uma oportunidade para exercer um novo nível na minha caminhada de fé. Irmãos, quando Zacarias falou, antes ele era sacerdote, agora, depois de tudo isso, Zacarias passou a ser um profeta. Lucas capítulo 2,
logo no capítulo 1 ainda, você vai ver que o Zacarias vai escrever um cântico no verso 67. Então seu pai Zacarias ficou cheio do Espírito Santo e profetizou. É um novo nível. Ele sai de sacerdote e passa agora a ser diga, profeta. Profeta, fala o que está no coração de Deus. E sabe o que acontece agora? O que acontece agora é o seguinte: o momento que está sendo agora evidenciado é que Zacarias declara palavras para o seu filho: você será bendito, você vai exercer o chamado de Deus. Ele vai falando, ele vai louvando, ele vai engrandecendo o nome do Senhor. E diante desse quadro, João Batista, que antes tinha o seu pai mudo, incrédulo, mesmo na presença de Deus, João Batista vai ser a voz do que clama no deserto. E eu falei pela manhã, talvez muitos pais e mães vivenciaram isso aqui, de um espírito mudo, espiritualmente. Mas aí você é filho e filha. O seu pai ficou mudo, sua mãe ficou muda. Mas Deus está dizendo assim: mas eu vou usar você como a minha voz. Você vai ser a minha voz aonde você mora. Você vai ser a minha voz aonde você passa. Você vai ser a minha voz. E é a voz do que clama no deserto. Expulsaram João Batista da Judeia e colocaram João Batista porque ele estava trazendo os pecados de Herodes, do irmão de Herodes, Herodias. E naquela denúncia pegam João Batista e levam para fora. Mas lá no deserto, João Batista está pregando, está denunciando o pecado, e lá no deserto a multidão vai até ele. Deixa eu te falar uma coisa: quando nós carregamos a unção de Deus, não importa o lugar, as pessoas vão chegar lá. Elas vão ver que você carrega um Deus glorioso, uma presença poderosa. Sabe, irmãos, João Batista foi a voz do que clama no deserto. Após 30 anos, ele começa o seu ministério. E eu fecho mostrando para você que ele foi esse precursor de Jesus. Feche seus olhos, por favor. Precursor de Jesus. E a função era aplainar os caminhos, endireitar as veredas e anunciar a vinda do Messias. O que Jesus, Deus usa, faz de João Batista alguém, um filho dele, que estaria dizendo: é hora de vocês se prepararem e vocês se moldarem, estarem dentro de uma moldura de Deus. Vocês estarão sendo treinados, preparados para dentro de um ambiente, de uma vereda, de um momento que não poderá ficar do lado de fora, mas tem que entrar na minha moldura. Não dá para escapar. E João Batista diz: sim, Senhor, é para estar dentro dessa moldura. Eu vou falar só de Ti, eu vou apontar para o Senhor, mas vai custar a minha vida. Não tem problema, porque nascido de mulher, disse Jesus, não houve homem igual a João Batista, porque ele entrou no molde, ele foi moldado, ele foi treinado, ele foi preparado durante 30 anos para entregar uma mensagem em menos de um ano, em que a sua cabeça foi parar numa bandeja, mas ele não abandonou o molde, a moldura do Senhor. E para que moldura, pastor? A moldura envolve proteção. A moldura envolve você sair da sua vida e entrar naquele que te fez a imagem e semelhança de Deus. Mas o pecado nos tirou disso, nos desconfigurou. Mas em Cristo Ele nos reconectou. E nós podemos hoje dizer: Senhor, eu quero estar dentro dessa moldura, eu quero estar dentro desse molde. Pode doer, mas eu não vou sair daqui, porque a minha função não é sair desse lugar de obediência. A minha função é anunciar a volta de Jesus.
Tem muitas pessoas, infelizmente, que querem sair da moldura de Deus, querem sair do molde de Deus, querem sair do trabalhar de Deus. E eu queria que você olhasse para cá. Isso aqui é como se fosse uma moldura. E sabe, eu estou fora dela. Mas você já viu que os quadros mais belos, mais lindos, têm uma moldura? A moldura dá o brilho, a moldura dá a beleza. É a moldura que faz com que um quadro, inclusive, fique pendurado, para que as pessoas possam olhar e falar assim: meu Deus, que quadro lindo e maravilhoso. Mas eu estava lembrando do oleiro, e estava lembrando do artista, ou daquele que desenvolve a arte da pintura de um quadro. Sabe, às vezes nós somos trabalhados por Deus, mas a gente não quer mais a moldura. Não, deixa assim mesmo. A gente vai agindo ainda fora. Eu estou aqui, mas eu fico com o pé fora. Eu estou aqui, mas eu ainda estou aqui um pouco, para as pessoas ainda me olharem, para as pessoas ainda conseguirem me ver. Mas quando tem moldura, a gente não chama atenção. Quem chama atenção é Ele. Ele é o principal, Ele é prioridade. Sabe, nessa noite Deus me incomodou esses dias e hoje aqui, para que a igreja entre no molde de Jesus. E entrarmos no molde de Jesus é aqui, é dentro e não fora. É entrarmos no alinhamento com Ele. Porque quando estivermos andando, as pessoas verão esse que colocou esse molde em nós, que nos treinou, que nos capacitou. E quando nós estivermos andando, nós vamos começar a declarar como Ele declarou, e que a missão que Ele nos deu: prepare o caminho, anuncie a minha verdade, eu vou voltar, fale das boas novas. Mas fora desse molde eu falo coisas velhas, mas no molde, na moldura de Deus, eu falo aquilo que Ele mandou eu falar. Ele fala aquilo que eu preciso falar com obediência a Ele. Então nessa noite, eu queria te convidar a você passar e estar dentro desse molde de Deus, ser moldado por Deus, estar dentro da moldura de Deus. Não vá para o próximo ano com o seu molde, com a sua moldura, com as suas especialidades. Não. Talvez alguém possa olhar para João Batista e olhar para mim e falar assim: pastor, como é que ele ficou numa moldura se a cabeça apareceu numa bandeja? Deus sabia, Jesus sabia. Mas o testemunho de João Batista está ecoando até hoje, e vai ecoar até a eternidade. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Nós vamos cantar uma canção. E talvez tenhamos pessoas aqui que estejam dizendo: Senhor, o Senhor está em silêncio. O que eu preciso fazer? Entre na moldura de Jesus. Entre no ambiente dEle. Entre na vontade dEle. Entre na verdade da palavra dEle. Enquanto estivermos cantando, se uma parte dessa ministração tocou você, ou você está vivendo esse tempo de silêncio, desse lugar, vem para cá, porque nós cremos numa ação, como aconteceu aquele dia do anjo em Zacarias. Eu creio numa ação do Espírito sobre nós, mais uma vez, em nome de Jesus. Deus não